Bom dia, alunos. Vamos dar sequência então no nosso assunto sobre física moderna. Dessa vez então, nessa aula agora, eu já vou dar um rumo dentro dos vários que eu lhes apresentei na aula passada. Se você ainda não assistiu a aula passada, você tem que assistir, porque esses vários assuntos de física moderna foram acontecendo tudo simultaneamente. Se a gente for querer estudar um deles exclusivamente, a gente perde, porque a gente não vai entender determinados assuntos, determinados itens do assunto, porque as coisas aconteciam simultaneamente. Então eu vou começar lá na atomística e vou levar para a radioatividade. Não vou esgotar todo o assunto de radioatividade. Por quê? Porque leva-se à física, à mecânica quântica. Então vai ter que se trabalhar umas 2 aulas para frente aí, mecânica quântica, pelo menos o nascimento dela, para poder depois, mais tarde, voltar na radioatividade, ok? Então, e mesmo na relativística, para a gente poder entender a variação de massa. Então a gente vai tentar trabalhar aí nos 3 caminhos aí, e para a gente poder fazer um curso decente, tá? Então começa na anatomística. O que se sabia, né? O que se pensa? Isso tudo está acontecendo lá no século passado, né? Século XX, 1900 e qualquer coisa, praticamente o começo do século, né? Então o que se tinha de conhecimento de atomística era a ideia de Dalton, a proposta de Dalton, que os átomos eram formados eram bolinhas, né? O modelo dele era uma bolinha, o átomo era uma bolinha. E o que variava de um átomo para o outro? O tamanho da bolinha, né? Átomos mais pesados seriam bolinhas maiores do que as outras. Então, ele diferenciava os modelos, as representações dos átomos pelos seus diâmetros, né? pelo seu tamanho. Bom, isso é Dalton. Aí o que aconteceu? O Thomson aí começava a fazer experimentos lá com as ampolas de raios catódicos, e aí começou a perceber que o raio catódico era, na verdade, uma partícula, né? E quando o Thomson vai e consegue medir a partícula, mede que é o elétron. E aí, portanto, de onde que está vindo esse elétron? Está vindo do átomo, mas o átomo não era indivisível. E aí o que o Thomson propõe é que o modelo não é assim não. O modelo deve ser assim. Uma massa positiva, e incrustada nela estão os elétrons. E aí o campo elétrico lá dentro da ampola de raios catódicos consegue arrancar esses elétrons. E isso explicava a eletricidade. Então a eletricidade deve ser os elétrons em movimento. Então também era essa a ideia. E aí aparece o Robert Rutherford, que vai falar o seguinte: olha, tanto que só, será que isso aí é assim mesmo? Né? Então ele vai fazer um experimento que demonstra que não é assim, né? E provavelmente você tem um núcleo muito pequenininho rodeado por elétrons. E o núcleo é positivo e os elétrons estão rodando aqui em volta. Rutherford está preocupado em mostrar que esse modelo não está certo por conta do quê? Do estudo que ele está envolvido, que é principalmente a radioatividade. A radioatividade é um estudo que vai paralelo a isso aqui, aonde Röntgen havia, com as ampolas de raios catódicos, percebido que existia raios diferentes, que não era partícula coisa nenhuma, que não ficava dentro da ampola, saía da ampola de vidro e afetava outros corpos, e que ele tinha uma intensidade bastante grande, né? uma energia bastante grande. E, paralelo ao trabalho dele, também tinha o trabalho do Becquerel, que ele conseguia, sem querer também como Röntgen, ele embrulhou lá uma quantidade de urânio, e depois percebeu que o papel no qual ele embrulhou ficou totalmente chamuscado, queimado por algum tipo de radiação. Só que o Becquerel falou o seguinte: olha, o raio que está queimando aqui, ó, ele é diferente do raio de Röntgen. Porque o Röntgen, o que ele fez? Ele forçou a aparecer esse raio, que chamam de raio-x, por conta do campo elétrico dentro da ampola. Então o campo elétrico fez com que os raios catódicos, de alguma forma, produzissem os raios-x. A gente sabe que é porque uma carga vai se aproximando de um metal,
né? E nessa aproximação tem o efeito de freagem dessa radiação, desse raio, e aí esse efeito é a liberação de energia. E essa energia é o raio-x. Então, o que o Becquerel está falando é que não é diferente, porque enquanto o que está acontecendo lá foi provocado pelo homem, no urânio não. Nós deixou quieto lá o urânio no papel e o urânio tratou de queimar o papel. Então, ali era independente de uma fonte externa. E o Rutherford vai pensando nisso aí, propôs o seguinte: o que está acontecendo no raio-x é um efeito da eletrosfera, que está repelindo os elétrons que chegam, ou de alguma forma reagindo aos elétrons que chegam. E na verdade, os raios catódicos, né, os elétrons estão se aproximando, e a superfície metálica que tem elétrons oferece uma repulsão, e o resultado disso é a emissão de energia na faixa do raio-x. Mas da radioatividade, não é isso que está acontecendo, não. Na radioatividade alguma coisa está acontecendo no núcleo. Então é o núcleo do átomo que está arrebentando. Então o que o Rutherford vai propor? Então tem um feixe de raios, aí ele vai submeter, vamos falar direitinho aqui para a gente não confundir. Tem aqui uma massa de material radioativo, onde a radiação vai sair por aqui. Coloca-se um campo magnético, né, atravessando aqui, e percebe-se que a maioria uma porcentagem veio para cá. A radiação ela é desviada para cá. Então, portanto, se o campo está indo daqui para lá, essa partícula aqui é negativa. E uma outra quantidade, descrever uma curva muito maior, vem para cá. Essa aqui, portanto, ela é positiva. E uma outra quantidade passa reto. Então ela é neutra. Aí ele batizou essa aqui de alfa, beta, gama. Então, raio gama, partículas alfa, partículas beta. Então esse é o experimento que o Rutherford fez para explicar o decaimento radiativo, como que o núcleo está se destruindo. Mas, paralelo a esse trabalho também, o casal Curie estava percebendo o seguinte. Então vamos ver exatamente o que eles percebiam. Vamos entender aqui direitinho. Pegou uma quantidade de material radioativo, sabe-se a massa daquela quantidade de material radioativo, portanto já se sabe quantos mols tem, coisa e tal. Então, sabe-se a massa de material radioativo aqui. O que se mede logo de cara é uma atividade que ele tem. E vamos partir então de uma atividade inicial. Se é realmente decaimento, né, que se o núcleo está lá arrebentando, então, quando essa atividade cai para metade, eu sei que metade daqueles núcleos radioativos decaiu. Então eu vou chamar esse período de tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, que é o período que aconteceu das atividades iniciais diminuírem para metade. Passados mais um período de meia-vida, eu meço que a atividade subsequente também é metade do que tinha antes. E passados mais um período de meia-vida, eu vou observar que a atividade também cai para metade. Certo? Então, a cada meia-vida, a atividade daquela massa cai para metade. E é metade por quê? Porque o que sobrou de núcleos que não haviam decaído, metade deles decai, então é um decaimento exponencial que ele é facilmente verificado.
Uma outra interpretação, em vez de falar atividade do núcleo, é falar núcleos radiativos. Então, poderia estar pensando da mesma forma. Aqui eu tenho um núcleo, uma quantidade inicial de núcleos radiativos, e que eu meço de novo e eu obtenho metade deles, a partir do que? De passaram meia vida, aí depois eu vou lá, meço, faço a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então veja, a cada meia vida, a quantidade que tinha cai para metade. A gente vai colocar isso num gráfico e interpretar uma expressão matemática que é muito simples, que a gente vai utilizar, tá bom? Então vamos apagar aqui. Se vocês quiserem marcar aí, já está um tempinho, né? É só pausar e copiar. Então, de uma maneira gráfica, eu diria o seguinte: é um fenômeno que acontece ao longo do tempo, como a maioria dos fenômenos. Eu tenho lá um número de átomos, número de núcleos radiativos, e que vai decair. Então ele parte de um número inicial. Quando tem, vou chamar de 100%, vai. Tem 100% dos núcleos radiativos inicialmente. Começa a contar o tempo. Metade desse número já vai decair logo no primeiro no T1, já houve metade. O T2 vai ser exatamente esse mesmo valor aqui. Aqui também vale ter meia vida, né? Daqui para cá tem o mesmo tempo, em segundos. E aqui eu cheguei à metade da metade. E depois eu vou para a metade da metade. Ou metade de um quarto. Vou para a metade de novo. E aí depois é só ligar os pontinhos. E eu vou ter então a curva de decaimento radiativo. Bom, tá aí a curva características de decaimento radiativo. Então veja, N1 é metade de N0, N2 é metade de N1. Então eu tenho que, na verdade, dois elevado à primeira, né? N2 é metade de N1, mas N1 já é N0 dividido por 2, então eu estou dividindo por 2 de novo, então 2 ao quadrado. E N3 vai ser N2 por 2, que vai ser N0 por 2 elevado à terceira. Isso vai indo até eu ter que o enésimo N, né, o enésimo decaimento, vai me trazer um número inicial dividido por 2 elevado a quanto? A N decaimentos. Ok? Então essa aí seria uma expressão característica para a gente poder estudar os elementos radiativos. Uma aplicação direta disso, por exemplo, está na medicina, né? Porque alguns problemas de saúde, como por exemplo o câncer, precisa matar a célula cancerígena.
Ou pelo menos essa é uma forma de ataque à doença. Matar a célula cancerígena. Para isso, usa-se isótopos de átomos radioativos. Isótopos de elementos, né? E acaba que são radioativos. Por que ele é um isótopo, né? Porque ele é o mesmo elemento, só que com um número de nêutrons a mais. Então ele vai ser diferente, porque tem elementos que têm nêutrons a mais. E esses nêutrons, como eu falei para vocês, eles são adicionados no átomo de maneira que a gente possa fazer com que ele se arrebente, né? Então o átomo vai enchendo de nêutrons para que ele possa se arrebentar. E aí tem várias, né, centenas de isótopos aí diferentes para cada tipo de problema que as pessoas têm e coisa e tal. No começo eram poucos, mas agora já são centenas, na verdade. Então, na verdade, é o seguinte, pegou lá um isótopo, né, e colocou lá para ele decair, e o decaimento dele, esse período de meia-vida, é uma coisa muito curta. Por exemplo, algumas horas. Né? Pode ser segundos, né? Mas vamos dizer que seja algumas horas. Então, o indivíduo que está lá tomando uma quimioterapia, ele recebe uma dose de átomos de isótopos radioativos, e que ele tem um período de vida no qual ele vai cair. Né? Só que vai ser inofensivo para o organismo quando ele estiver lá no enésimo decaimento. Até então, ele não é inofensivo, ele está em uma atividade razoavelmente grande e está mexendo com toda a estrutura do organismo. Aí depois que ele ficou inofensivo, acabou o problema, né? Aí a pessoa volta à sua vida normal. Então isso aí é mais ou menos o funcionamento clínico, tá bom? Então o que eu vou fazer para você no exercício? Ou eu te forneço o número de isótopos finais, quando já parou de ser a dose já está inofensiva, e te pergunto quanto vai ter que ser a dose inicial, ou eu te dou a dose inicial e pergunto quando que ela vai estar realmente, quantos isótopos ainda vai estar no corpo quando ela se tornar inofensiva. Uma coisa ou outra eu deverei perguntar para vocês aí para resolver, certo? Então é só você resolver esse problema. Lembrando que 2 elevado a n, por exemplo, vamos lá. 2 ao quadrado, 4. 2 à terceira, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. E aí vai indo. Certo? Então você sempre vai multiplicando por 2 para ver qual vai ser o valor. Aí se eu te der esse, você vai calcular esse valor, dividir, e você vai saber esse número aqui. Se eu te der esse número aqui, você você calcula isso aqui, passa para cá multiplicando e determina aquele. Então assim, você vai resolver esse assunto. E diversas aplicações são dadas aí, por exemplo, no carbono 14, no outro momento a gente vai falar do carbono 14 também, e não sai nada dessa teoria aí, ok? Então, para a radioatividade a gente vai começar com esse assunto. Depois a gente vai esmiuçar com aquela proposta do Rutherford, né? De que quantos alfas são, quantos betas vai dar, explicar direitinho cada um daqueles decaimentos, tá bom? Então por enquanto a gente vai ficar só nisso aqui. Vejo vocês na próxima aula, quarta-feira que vem, tá bom?